Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 23 de maio de 2022 e logo mais à noite, às 21 horas, tem o sorteio do pingente italiano exclusivo. Então, ainda há chance de você ganhar. Faz o seguinte, entra no YouTube, se inscreva no canal Peregrinos do Rossio, compartilhe o último episódio nas suas redes sociais e deixe nos comentários o nome da sua paróquia e a cidade de onde você nos escuta. E participe da nossa live. Vamos nos conhecer melhor. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que instituístes na vossa misericórdia. Amém. João, capítulo 15, do versículo 26 até o capítulo 16, versículo 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos capítulos 15 a 17 do Evangelho de João, o horizonte se expande para além do momento histórico da ceia. Jesus reza ao Pai, não só por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra crerão em mim. João 17, 20. Nesses capítulos, há uma constante alusão à ação do Espírito na vida das comunidades após a Páscoa. A primeira coisa que o Espírito faz é confirmar Jesus. Ele dará testemunho de mim. O Espírito não é um ser simplesmente espiritual sem definição, não. É o Espírito da verdade que vem do Pai, enviado pelo próprio Jesus e que nos conduzirá à plena verdade. A verdade plena é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No final do primeiro século, havia alguns cristãos tão fascinados pela ação do Espírito que não olhavam mais, imaginem, nem para Jesus. Afirmavam que agora, após a ressurreição, não era mais necessário fixar o olhar em Jesus de Nazaré, o que veio em carne. Eles se afastaram de Jesus e foram deixados a sós com o Espírito. Eles disseram, Jesus é anátema. 1 Coríntios 12, 3. O Evangelho de João se posiciona e não permite separar a ação do Espírito da memória de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo não pode ser isolado com grandeza independente, separado do mistério da encarnação. O Espírito Santo está inseparavelmente unido ao Pai e a Jesus. É o Espírito de Jesus que o Pai nos envia. Esse mesmo Espírito que Jesus nos conquistou com sua morte e ressurreição. E nós, recebendo este Espírito no batismo, devemos ser a extensão de Jesus. E você também vai testemunhar. Nunca podemos esquecer que na véspera de sua morte, Jesus nos prometeu o seu Espírito. O Evangelho adverte que ser fiel a Jesus nos levará a ter dificuldades. Os discípulos serão expulsos da sinagoga. Eles serão condenados à morte. Com eles acontecerá o mesmo que aconteceu com Jesus. Por isso, no final do primeiro século, houve pessoas que, para evitar a perseguição,
diluíram a mensagem de Jesus, transformando em uma mensagem gnóstica, vaga, sem definição, para não ir contra a ideologia do império. O que Paulo disse se aplica a eles. Eles têm medo da cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6. E o próprio João, em sua carta, dirá sobre eles: pois há muitos enganadores que apareceram no mundo que não reconheceram Jesus que veio em carne. Eis o enganador e o anticristo, segundo João capítulo 1. A mesma preocupação aparece também na necessidade de Tomé. Eles não sabem o que estão fazendo. Tudo isso acontece porque eles não conhecem nem o Pai nem a mim. Essas pessoas não têm uma imagem correta de Deus. Elas têm uma imagem vaga do Senhor em seus corações e em suas cabeças. O seu Deus não é o Pai de Jesus Cristo, que nos reúne a todos em unidade e fraternidade. No fundo, é a mesma razão que levou Jesus a dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus foi condenado pelas autoridades religiosas, porque, segundo eles, tinha uma falsa imagem de Deus. Nas palavras de Jesus não há ódio nem vingança, mas compaixão. São irmãos ignorantes que nada sabem do nosso Pai. São João Batista de Rossi. João Batista de Rossi nasceu no dia 22 de fevereiro de 1698 na Itália. Aos 10 anos foi trabalhar para uma família muito rica em Gênova para poder estudar. 3 anos depois se transferiu definitivamente para Roma, morando na casa de um primo que já era sacerdote e estudando no Colégio Romano dos Jesuítas. Lá se doutorou em filosofia e teologia. João Batista tinha uma excessiva carga de atividade evangelizadora junto aos jovens e às pessoas abandonadas e pobres. Com isso, teve um esgotamento físico e psicológico que desencadearam os ataques epiléticos e uma grave doença nos olhos. Recebeu a unção sacerdotal em 1721. O seu rebanho eram os mais pobres, doentes, encarcerados, pecadores. Tinha o dom do conselho. Era atencioso e paciente com todos os fiéis que formavam filas para se confessarem com ele. O tom de consolação, exortação, orientação com que tratava os seus penitentes atraía cristãos de toda a cidade e de outras vizinhanças. Aos 66 anos de idade, a doença finalmente o venceu e morreu no dia 23 de maio de 1764, tão pobre que seu enterro foi custeado pela caridade dos devotos. São João Batista de Rossi, que foste chamado à tão sublime missão do sacerdócio e que tivestes a graça de servir a Deus nos irmãos mais abandonados. Obtende de Deus o nosso favor, esse amor, essa fortaleza de espírito, esta perseverança principalmente aos futuros sacerdotes e a todo o clero, para que apenas a presença de cada um deles possa ser o primeiro passo para a conversão dos povos. Amém. Dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom, nos encontramos logo mais, às 9 da noite para a nossa live e o sorteio. Até lá!